Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Meu amado, no programa anterior nós falamos sobre os 2 mandamentos, onde se resume os 2 mandamentos, e muitas vezes nós pensamos, puxa vida, Jesus foi maravilhoso conosco, Ele deixou todos os mandamentos para a gente obedecer, Agora nós vamos ter menos responsabilidade e tal. Eu não vejo isso, meu amado, eu vejo que nós vamos ter mais responsabilidade. Então veja bem, nós vamos falar sobre isso hoje, comentar, e mostrar também qual atitude. Por exemplo, uma coisa é falar de amor, Amor, uma palavra assim, genérica, então todo mundo fala, é até bonito, é bem sugestivo. Agora a outra coisa é praticar o amor. Falar, a gente ouve aí, pessoas fazendo poesias, fazendo aí músicas, até hinos, Tudo isso é muito bonito, mas vamos sair, por exemplo, da zona ali que é belo, é poético, e vamos para a prática aí, Porque Deus, por exemplo, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele fez muitas poesias, Ele fez muitas músicas, Ele deu. Então, qual é a atitude do verdadeiro amor? Não é simplesmente contemplar, falar, escrever, não, é praticar. Então nós vamos ver alguns homens de Deus, que fizeram isso daí, tá bom? Mas antes você vai acompanhar as chamadas do acampamento e também do congresso, as vinhetas do nosso programa, tá bom, meu amado? Logo em seguida retornaremos. Atenção você discípulo da Igreja Avivamento para as Nações. Estão abertas as inscrições do acampamento do Avivamento, que será realizado no dia 1 a 5 de março no Espaço El Roy, um lugar de ministrações, louvor, batismo com o Espírito Santo e muito poder de Deus para a sua vida. Não perca tempo, motive sua célula, núcleo, Avivalar e faça já a sua inscrição. Mais uma realização da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e projeto Resgatando Crianças para Jesus. Décimo terceiro Congresso do Avivamento. São 12 anos de conversões. 12 anos preparando pastores e líderes para o ministério. 12 anos do mais puro avivamento. E nesta 13ª edição não será diferente. Os líderes do ministério, apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane, trarão treinamentos específicos para pastores e líderes que almejam alcançar níveis maiores em seu ministério. Com uma palavra profética e desafiadora, o objetivo do congresso será trazer o despertamento para ganhar almas para Cristo. Em nosso congresso também teremos casamento comunitário, renovação de aliança, atos proféticos, oficina de web rádio e programa de TV. Mas não para por aí. Você ainda irá desfrutar de um final de semana em um maravilhoso hotel. Hotel Nacional Poços de Caldas, com excelentes acomodações, infraestrutura moderna e confortável, culinária de primeiríssima qualidade. O Hotel Nacional será palco de mais um momento de pura unção.
Aproveite e conheça também alguns pontos turísticos da cidade de Poços de Caldas. Parque temático Walter World, Relógio Floral, Véu das Noivas, Represa Bortolã, Fonte Luminosa, Teleférico e muito mais. 13º Congresso do Avivamento, nos dias 9, 10 e 11 de agosto. Não perca mais tempo e faça já a sua inscrição. Para mais informações, acesse facebook.com/Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. 13º Congresso do Avivamento, mais uma realização do Ministério Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Glórias a Deus. Meu amado, vamos fazer o nosso retiro espiritual no Espaço El Roy. Enquanto aí tem a festa da carne, né? Carnavalê, nós estaremos aí na festa do Espírito, se preparando cada vez mais. Os dias mesmo, né? O próprio Senhor Jesus disse que os dias seriam cada vez, né? Basta cada dia o seu mal. O próprio Jesus falou sobre isso. Nós não esperamos nada do sistema. O sistema se corrompe a cada dia, o sistema apodrece a cada dia. Nós esperamos do Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro não vem de homem, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem leva para esse lado, crê na promessa de Deus, vai rompendo, né? Vai avançando cada dia e com sabedoria, com maturidade. Do contrário, é decepções em cima de decepções. Então, nós estamos preparando a cada dia, né? Muitas pessoas perguntam, por que tanta coisa? Claro, nós temos que nos preparar, né? Nós temos que encher do Espírito Santo, né? A todo momento, da mesma maneira que o nosso corpo físico precisa aí do alimento, né? Do alimento do material, nossa alma, o nosso espírito precisa também do alimento espiritual. Então,
nós estaremos ali no nosso retiro espiritual, se preparando cada vez mais, buscando do Senhor, a graça do Senhor, a força do Senhor, porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, mas vamos preparar no dia de hoje, né? Tá bom, meu amado? Então vamos lá, Marcos capítulo 12, nós lemos o último programa do 29 ao 31, vamos ler o 29 hoje, e o 29, 30, né, e 31, né? Então vamos ler o 29. Jesus respondeu: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Então veja bem, quando nós amamos a Deus acima de tudo, nós amamos a Deus, nosso sentimento, nossa força, o que significa isso? O que significa? Significa colocar a vontade minha, né, dentro da vontade de Deus. Então, ou seja, a vontade de Deus deve ser acima da minha vontade. O próprio Jesus, por exemplo, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: que seja feita a tua vontade. Ou seja, ele veio aqui na terra para fazer a vontade do Pai. E nós estamos aqui na terra para fazer a vontade de quem? Claro que nos últimos tempos, né, da igreja de Laodiceia, nós estamos no período da igreja de Laodiceia, mesmo que haja aí, né, os teólogos da escatologia, né? Se você pegar, por exemplo, os teólogos da escatologia, você colocar, por exemplo, nenhum entra num consenso, cada um vai puxar para a sua sardinha, né? Então, eles não vão entrar em um consenso, né? Os teólogos, né? Porque muitas vezes eles começam a pegar estudo de homens, né? Tem lá os pré-tribulacionistas, tem os pós-tribulacionistas, então cada um vai puxar para a sua sardinha. Nós estamos preocupados aqui com a salvação da alma do homem, lutar por isso, né? Se vai ser pré ou pós, né? Nós vamos, de uma forma ou de outra, prestar conta diante do Senhor. Pode ter certeza absoluta que nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor. Todos nós, inclusive nós também dentro da igreja, nós vamos prestar conta para o Senhor, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós deixamos de fazer. Então tudo isso daí, nós vamos prestar conta diante do Senhor de tudo isso. Então, nós não vamos entrar nessa questão aí teológica, nós vamos aqui entender um pouquinho. Por exemplo, o Senhor, Ele nos chamou para quê? Ele chamou para eu simplesmente frequentar uma igreja, vir aqui o dia que eu posso, o dia, o tempo que me dá, né? Por exemplo, aos domingos, que hora que tem culto, qual igreja que tem culto, a mais próxima da minha casa, aonde tem uma igreja bem próxima, para eu não ter assim sacrifício nenhum, e se for possível, se tiver alguém para pregar na minha casa, seria melhor. Eu quero sentar aqui no meu sofá e tomando meu suco, está muito quente, né? Tomando meu suco, e se possível, alguém vir à minha casa e pregar, assim, não pode ser também longo não, porque eu tenho assim que responder muitos meus e-mails, também mensagens do WhatsApp, eu não tenho muito tempo, né? Então, amado, esquece o Senhor, tá bom? Esquece, você está no entendimento errado, porque servir o Senhor, entregar a vida para o Senhor, o primeiro requisito para eu, por exemplo, servir Jesus, para entregar a vida, é negar a mim mesmo, não é fazer aquilo que eu quero mais. Se eu estou numa igreja onde eles me levam a fazer aquilo que eu quero, aquela igreja não é de Jesus. Eles podem estar falando de Jesus, mas não é de Jesus, porque o primeiro requisito para seguir Jesus é negar a si mesmo. Então, por exemplo, qual que é a preocupação dos pregadores, né, dos falsos profetas? É levar aquelas pessoas que estão ali à busca dos seus prazeres,
Então, o evangelho se resumiu a isso, buscar os prazeres. Então, o que a pessoa vai fazer, né? Não, puxa vida, Jesus agora, ele resumiu os mandamentos, então eu tenho que amar o Senhor de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, de todo o meu coração e também com todas as minhas forças. Mas será que você faz isso? Você está dedicando o tempo precioso que nós temos, a quê? Você dedica a Deus? Não. Por exemplo, o tempo nosso, né? Nós temos tempo, por exemplo, de ir ao hospital, fazer uma visita, de ir um asilo, fazer uma visita, de ir um presídio, fazer uma visita, ou no nosso bairro, fazer uma visita, orar pelas pessoas, dedicar a causa do Senhor. Você tem feito isso? Como que você tem amado a Deus de todo o coração? Então, Jesus, ele esteve o tempo dele aqui na terra em benefício da causa do reino. E o nosso tempo aqui na terra também deveria ser em benefício da causa do reino. Então, por exemplo, diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Vamos pegar o caso ali de Noé. Ele construiu aquela arca para colocar a sua família e viver ali nos prazeres do Titanic? Ou o propósito daquela arca era abrir a porta para as pessoas entrarem? Não é? Então, o propósito, por exemplo, de Deus, claro que Deus vai usar um ser humano. Vai usar um ser humano para lutar, né, pela causa do próximo. Aquela arca era para quê? Claro que foi aberta para o ser humano entrar. Noé pregou. Diz aí a história que ele levou mais de 100 anos para construir aquela arca, e o tempo que ele estava construindo aquela arca, ele estava dizendo, olha, vai acontecer um dilúvio, e Deus está dando esse livramento para nós aqui, para a gente entrar nessa arca. Então, Noé não estava dizendo, olha, se vire, problema de vocês, Deus já falou comigo que ele vai construir, para eu construir uma arca, e a hora que acontecer o dilúvio, eu vou entrar aqui, vocês que se virem. Não, ele também construiu ali para que aquele povo da sua geração pudesse entrar lá. Tanto é que Noé não impediu que os animais entrassem ali. E tinha animal de toda espécie ali, né? Bonito, talvez você gostaria de ter em casa, né? Doméstico, mas como a gente tem também animais ali, né? Até peçonhentos, né? Animais ali que o cheiro era horrível, mas Noé não impediu de entrar na arca, porque era um propósito de Deus, como se o ser humano tivesse entrado ali, aquela porta da arca era também para o ser humano. Então, ele lutou, ele trabalhou, ele teve um tempo de dedicação em favor da causa do próximo, não da sua causa própria. Então, o que nós vemos na igreja hoje, um evangelho corrompido? É lutar pela tua causa, não a causa do próximo. Você lutando pela tua causa, então vem à igreja para você ter o melhor emprego, para você ter o melhor carro, para você viver uma vida assim nos prazeres, né? Então venha. Isso eu não vejo na Bíblia. Isso pode, né? Você pode ter um bom carro, uma boa casa, isso é tudo Deus dá. Mas desde que você não coloque o coração naquilo, lute, né? Porque isso se torna uma idolatria. Então, que evangelho nós vemos hoje? Um evangelho sem compromisso. E o pior de tudo, que tenta perseguir aquelas igrejas, aqueles que entendem o verdadeiro evangelho, como, né, nós vemos aí também muitas pessoas dedicadas, muitas pessoas que, por exemplo, vão para os presídios no domingo, correndo risco, vão lá, fica o dia inteirinho. Você está pensando, quando você vai a um presídio, você entra lá e sai a hora que você quer? Não. Você entra naquele local, estou dizendo aqui em São Paulo, no interior aí eu não sei como que é. Você entra nos presídios, você entra com aquele grupo de pessoas, junto com a família, você faz o teu culto lá. A hora que eles saírem, tem um horário para entrar e tem um horário para sair. Eles passam o dia inteirinho, né? E vão para a causa do Senhor, como nós conhecemos também quantos missionários que vão para o leprosário. É um lugar assim cruel, um lugar que, para a pessoa entrar ali, a pessoa tem que estar muito bem preparada, né? Aliás, você aí não queria nem ver, né? Olha, eu não quero nem ver, não me fale isso para mim não. Aliás, essa mensagem está te incomodando, né?
Então, isso daí é para despertar você. O evangelho, ele incomoda mesmo. O evangelho não é ali passar a mãozinha, alisar. Não é. O evangelho não é isso. O evangelho, quem quer ir para o céu, né? Quem quer um dia estar na eternidade com o Senhor, o evangelho é renúncia. É renúncia a cada dia. A cada dia. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então você está me indignado. Por que você está indignado, está incomodando? Por quê? Porque isso daí está te causando alguma coisa. E essa coisa que está te causando é que você tem que aceitar e tem que enfrentar. Porque igreja não é lá, olha, eu estou precisando de oração, que eu estou passando um problema, terminou aqueles problemas, agora eu vou viver minha vida. Então você não vive para Jesus. Porque quem vive para Jesus, ele vive ao tempo todo. Então, que evangelho você tem aderido? Qual evangelho que você tem aderido? O evangelho das coisas aqui na terra? Quando você lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, fala sobre ressurreição, de morte, corpo corruptível, corpo incorruptível, corpos celestes, corpos terrestres, diz aqui, se nós esperarmos Jesus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de que todos os homens. Eu sou mais miserável que qualquer satanista, qualquer ateu, que eu espero em Jesus só nessa vida. Olha, puxa vida, agora eu estou com um problema difícil, eu vou à igreja, vou lá, puxa vida, eu pedi oração, olha, aquele pastor, a oração dele tem que surgir efeito, porque senão eu vou para outra. Vou para outra, né? Então você quer Jesus para quê? Esse Jesus eu não encontro na Bíblia. É porque a vida com Jesus é vida de renúncia. Amar o próximo como a ti mesmo. A gente vê também, por exemplo, na vida de Moisés, né? Ele deixa todo aquele palácio, ele foi criado no palácio ali, melhor escola, melhor faculdade, universidade, tudo estava aos pés dele. E de repente ele vê alguém maltratando o seu povo, ele tem uma atitude com relação àquilo. E ele tem que deixar tudo, abandonar tudo, né? E de repente ele ouve, né? Passado um tempo, ele ouve ali Deus falando com ele, você vai lá, você vai lutar por esse povo. Ele deixa tudo e vai lutar por um povo. Você vai ver isso na vida de Josué, né? Já jovem. E Deus colocando para ele uma missão difícil de levar aquele povo a entrar na terra prometida. Então, todos os homens de Deus, verdadeiramente comprometidos com o amor de Deus, porque o amor não é falar, o amor é atitude. Atitude. Então, quando nós lutamos pela causa do Senhor, é porque realmente o amor de Deus está em nós. Se eu não luto, eu não tenho amor de Deus, talvez um sentimento, e você sabe que não tem, mas pode ter. Abre o seu coração para o Senhor hoje, meu amado. Um dia, não sei quanto tempo vai durar isso, nós não estaremos mais aqui. Nós não estaremos mais aqui, ninguém, né? Você não vê nenhum contemporâneo, geralmente eu brinco na igreja, você conhece algum contemporâneo de Pedro Álvares Cabral? Dom Pedro I? Né? Pode, mas contemporâneo você não vê, já passaram. Nós estamos de passagem por aqui. Diz a Bíblia que a terra para nós é é como um hotel, uma pensão. Nós estamos de passagem por aqui. E lá do outro lado, né? E aí? Lá do outro lado o Senhor vai te trazer na palavra. Você fez isso, não fez? Nós seremos julgados pela palavra. Não é assim? Então eu amo porque eu não sei o que e tal. Você tem feito o que pela causa do Senhor? O que você tem feito? O que você tem feito? Ou faz de vez em quando? A Bíblia não fala para nós fazermos de vez em quando. A Bíblia diz que nós temos que ser firmes e constantes. Lá em 1 Coríntios 15, 58, diz que nós temos que ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho não será em vão no Senhor, ou seja, nós seremos recompensados, não nessa terra, no mundo vindouro, lá do outro lado nós seremos recompensados.
Então, meu amado, você tem feito o quê? Não, porque eu amo o Senhor, eu amo o próximo, eu amo o próximo aquele que eu gosto dele, né? Eu não posso lutar, por exemplo, por um viciado, por uma pessoa, não gosto. Então, eu quero correr desse tipo de situação, e muitas vezes até falo, não, aquele ali que tem um dom para isso. Não, é o dom não, todos nós devemos amar o próximo. O que é amar o próximo? Lutar pela causa dele, o que eu puder fazer para que aquela vida saia, né, das mãos do diabo, saia daquela situação, eu devo fazer. E o que você tem feito, meu amado? Gostaria de orar por você, meu amado. Talvez você frequente uma igreja há muitos anos, mas nunca tomou uma atitude na sua vida. Tome. Um dia nós vamos prestar conta ao Senhor. Não é daquilo que eu tenho. O Senhor não quer saber daquilo que eu tenho, quer saber daquilo que eu sou. Tá? O que nós somos? O que você tem feito em benefício da causa do Senhor? Você pode chamar de fanático, seja o que você quiser. Nós somos fiéis ao Senhor. Fiéis, porque nós sabemos que um dia nós vamos prestar conta ao Senhor. Tá bom, minha mãe? Talvez você esteja até numa penitenciária, mas deixa o Senhor entrar na sua vida e lute por essas vidas que estão ao seu lado, para elas serem transformadas. Você está num leito de enfermidade, você pode, né, em nome de Jesus, além de sair desse leito aí, faça um voto com o Senhor. Talvez você está nesse leito, porque um dia você, né, quebrou o voto com o Senhor. Em nome de Jesus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso Deus, nós não vemos em um lugar da Tua palavra, Senhor Deus querido, conforto, zona de conforto, mas nós vemos, Senhor Deus querido, áreas que nós temos que tomar atitudes, ó Deus, ter posicionamentos corretos, Senhor, porque se nós não fizermos isso, meu Pai, o reino das trevas avança. Mas cada atitude de um servo Teu, meu Pai, que entende o verdadeiro propósito de reino, se tomar uma posição, o Teu reino avança, meu Pai. E nós estamos aqui para levar, Senhor, o Teu reino a avançar cada vez mais. Tá bom, meu amado? Tome uma atitude na tua vida aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações, uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar é muito fácil, basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.